Olá, muito boa noite. Aqui Anderson Gioli com mais a nossa live já tradicional das segundas, que ontem não foi possível fazer, ficou então para hoje, né, transferido para terça-feira. E conforme nós havia dito, que seria sobre detalhamento, que é o material que a gente está trabalhando aí nessa semana, detalhamento de mobiliário, exclusivamente detalhamento para marcenaria e detalhamento para loja de móveis, enfim, dentro de uma linha seriada, né? E para começar, com relação a essa parte de detalhamento, primeiro elencar essas duas situações, né? Nós temos aí o detalhamento inicialmente de marcenaria e depois um detalhamento de planejados. E qual que é a diferença entre eles, né? Por que nós devemos tratar esse detalhamento para marcenaria e para a loja de móveis planejados um pouquinho diferente? Primeiramente, porque são duas coisas totalmente diferentes em termos de tipologia, de mobiliário, né? O mobiliário de marcenaria, ele é feito exclusivamente pelo marceneiro, enfim, pelo auxiliar de marcenaria, de uma forma quase como artesanal. No sentido bom da palavra, no sentido que o marceneiro pega um projeto, muitas vezes oriundo aí de um profissional da área, pode ser um arquiteto, um designer de interiores, né? E ele vai então, através desse projeto, coletar todas as informações para ele então confeccionar um mobiliário. E como é que ele confecciona? Então ele faz uma análise quase que de cabeça, né, de como ele vai seccionar as chapas, do que ele vai aproveitar. Ali um abraço pro meu amigo Matheus Antonelli aí que tá acompanhando aí. Acompanhar então como é que o marceneiro faz. Ele acaba pegando um projeto e começando do zero. Ele vai então atrás do material, ele vai cortar em cima daquele mobiliário muitas vezes sob medida, né? E muitas vezes o detalhamento ele é nada mais do que o próprio projeto executivo do arquiteto, do designer de interiores, né? De alguém que fez ali, que preparou esse material aí para ele. Por vezes, quando não se tem um projeto executivo, acontece do marceneiro fazer simplesmente por algumas imagens, né? Pega ali perspectivas ou até mesmo um croquis manual de algum cliente, ou enfim, ele mesmo faz, porque o detalhamento desse projeto fica todo na cabeça dele. Então, no momento que nós temos um processo de fabricação moveleira artesanal, todo o detalhamento, todo o controle de como ele vai ser executado está dentro da cabeça de quem vai confeccionar, no caso aí o marceneiro, né, um marceneiro de móveis sob medida. E já com relação aí o detalhamento do planejado já muda bastante, porque o que ocorre é que uma loja, uma fábrica, uma indústria de mobiliário planejado seriado, ele acaba então que nós temos ali o promove para fazer o projeto, depois a gente faz a conferência desse projeto e depois então é passado para o detalhamento, o projeto executivo, liberação técnica, como queiram chamar, que nada mais é do que pegar aquele projeto que foi vendido e transformar ele ali em medidas, em detalhes, em informações, para depois, quando o instalador, e não mais o marceneiro, o instalador for fazer a execução desse material, ele então vai poder mapear aí direitinho que projeto é esse, enfim, como ele deve partir, e ele então vai pegar o material, que não são mais chapas, diferente do marceneiro, que pega a chapa e confecciona do zero. Aqui não, aqui ele vai receber peças, né? Então ele vai quase que fazer uma montagem, né? A gente fala num segmento que nada mais é do que uma grande montagem de Lego, né? Um projeto vem todas as peças ali separadas, embaladas, enfim, com os kits de ferragem, tudo direitinho. O instalador ele vai instalar, ele vai montar então esse projeto todo. E por que tem que ser muitas vezes diferente? Porque por vezes o marceneiro, como eu citei no início, ele acaba fazendo por ele próprio, né? Ele tem uma metodologia e às vezes os profissionais de arquitetura, de design de interiores, acabam talvez pulando essa etapa quando trabalham com marcenaria. Porque eles fazem o projeto com algumas cotas e tudo mais, e o marceneiro muitas vezes resolve, né? A gente sabe que o marceneiro, até ele não gosta muito que a gente passe tudo para ele como tem que ser, porque ele já tem uma maneira de fabricar o mobiliário. E é aí que se encontram algumas questões que por vezes elas são complicadas, porque no momento que a gente não tem um excelente projeto executivo,
acaba que nós não controlamos mais o cenário, né? A gente não sabe como o marceneiro vai instalar, se de repente aquela maneira que a gente pensou no projeto para não aparecer parafuso, dependendo se o marceneiro ele não for tão criterioso assim, ele vai ignorar. Aí é muito comum acontecer que o projeto está de um jeito, chega lá na hora, o marceneiro resolveu, né? Ou por vezes do que a pessoa que fez o projeto simplesmente não dá retorno, ou por vezes não pensou naquela etapa, ou não quer mais saber, né? E aí o marceneiro tem que resolver, né? Resolver o pepino lá de deixar aquilo funcionando. E no planejado também ocorre que se a gente não pensa essa etapa de detalhamento como uma etapa importante, talvez a mais fundamental de todas até aqui, que é que vai transformar aquele projeto de fato numa materialidade ali, né, no sonho do cliente, que é um ambiente bem montado, se nós não darmos a devida importância a ela, é provável que fique algum furo no caminho aí, alguma peça solta, alguma ponta desse quebra-cabeças não vai fechar e acaba acontecendo aí diversos problemas. Muitas vezes um projeto é muito bem feito, mas ele não é bem detalhado e acaba que lá na ponta não funciona da mesma forma. É como aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que um fala para um, que fala para outro e chega lá no final acaba sendo bastante diferente. Por quê? Porque nós que fazemos os projetos, talvez a gente tenha uma cultura de entender que o projeto tem que ficar bom. A parte da montagem alguém sempre resolve, né? E aqui eu cito uma coisa que desde a época da faculdade, né, já foi passado, e com certeza, se já passou por um problema desse, vai lembrar e sabe do que eu estou falando. Se tu não pensar em uma obra, seja uma obra de arquitetura, seja um mobiliário, seja um projeto, seja o que tu for fazer, se tu não pensar em algo, em alguma coisa, não tem problema. Mas alguém, em algum momento, vai pensar. E não necessariamente vai ser a melhor solução, né? Se eu pensar num projeto de uma casa, por exemplo, se eu não pensar exatamente como todos os elementos que compõem de estrutura, de acabamento, de materialidade, de projeto hidrossanitário, projeto elétrico, projeto de ar-condicionado, enfim, se eles não forem compatíveis e tudo esteja funcionando, e se eu deixei alguma ponta que eu não pensei, lá na frente alguém vai pensar. Pode ser o eletricista, pode ser o gesseiro, pode ser o encanador, pode ser o pedreiro, pode ser o ajudante de pedreiro, e aí a gente não controla. No momento que a gente não pensa em alguma coisa do nosso projeto, nós abrimos margem para alguém pensar por nós. Se nós formos pensar então num projeto de imobiliário, imaginamos que eu já acompanhei diversos casos de montagem aí pelo país inteiro, né? Tive a oportunidade de conhecer diversas praças, e a gente sabe que no final das contas elas são muito parecidas quanto a isso, né? Chega lá, está montando lá uma pilha de peças de móveis planejados e o montador está lá tentando entender porque não se tem um projeto executivo sólido, né? Um projeto assim com bastante riqueza de informações. E ele acaba por vezes descartando aquilo, vai olhando as perspectivas e vai montando. E aí se aparece um parafuso que tu não imaginou que fosse fixado direto, pode aparecer. Se tu não pensou em algum corte do teu projeto e aí não está dizendo para ele aonde passar aquela furação, ele vai pensar por conta própria, porque se tu não pensar em alguma coisa, tu não disser para essa pessoa como ela deve fazer, ela vai fazer, de alguma forma ela vai fazer, ou porque o cliente pede, ou porque ela acha que tem que ser daquele jeito, e é aí que mora o problema, porque aí nós acabamos tendo vários problemas que podem acarretar em outros por conta de alguma particularidade que a gente esqueceu ou simplesmente ignorou, né? E é muito comum a gente ver também profissionais aí do ramo do planejado, principalmente, que tem o Promove, a marcenaria também já é assim, tem o Promove, aí simplesmente tu faz algumas cotas, né, como projeto executivo, e algumas cotas gerais, enfim, algumas elevações, e tu acaba não tendo uma riqueza de informações tão grande que a pessoa simplesmente vai olhar para aquelas cotas ali, vai tentar achar do mesmo jeito, só que internamente a engenharia quem vai fazer é ele. Né? Se vai fixar, se não vai fixar, como é que aquele painel foi fixo, como é que não foi. Então tudo isso é sim da conta do arquiteto, do projetista, do design de produto, de design de interiores, né? A pessoa que fez o projeto é ela quem deve saber indicar e inclusive mostrar como deve ser feito. Não quer dizer que eu deva lá e fazer o serviço, né? Ou ir lá e mostrar para ele como eu devo furar a parede, não é nada disso.
mas eu tenho que, no mínimo, ter uma noção de indicar. Olha, aqui eu quero que você faça esse painel, eu pensei para ele ser fixado com um sistema tipo facão, que nada mais é uma régua encaixada em outra em 45 graus. Ele vai ter que ter uma espessura que vai, inclusive, fazer com que todo o cabeamento lógico ali de eletricidade, de internet, enfim, todos os cabos, os aparelhos que vão passar por trás dele, assim como fitas de LED e elementos aí de iluminação, que precisam ter um espaço para que eles sejam acomodados ali, algum reator de uma fita de LED que precisa de um espaço um pouco maior, e então ele precisa realmente daquele espaço ali. Se você não conectar essa informação do início ao fim, é provável que o marceneiro, o instalador, assim, veja aquelas perspectivas, e se ele não está vendo ali como foi pensado, ele vai fazer da forma que ele acha mais certa. E normalmente é a forma que ele acha mais rápida. Porque é aí que quando a gente tem a possibilidade de que alguém faça por nós, ou pelo menos que faça sem que a gente diga como fazer, normalmente ele vai achar melhor, uma maneira que ele mais acha rápido, e não necessariamente vai ser a melhor. E em 99% dos casos é a pior, né? Porque simplesmente a gente deixou de falar. E de quem é a culpa? A culpa acho que pode ser dividida em vários, né? Mas a principal com certeza é a nossa, de não ter indicado na hora, se é você quem faz o teu projeto executivo, indicado aquela condição. Ah, mas eu não tenho noção nenhuma de detalhamento, eu nunca vi, não sei. A minha dica para quem está nessa condição de que, assim, olha, não sei fazer, né? Eu sei fazer o projeto e tudo, mas eu não sei como é que é fixo, como é que tem um sistema que fixa oculto, se vai parafuso direto, se cola na parede, eu não sei. A dica é, pega algum amigo montador, marceneiro que trabalha contigo ali, pega literalmente pela mão e diz assim, cara, me ensina, como é que tu faz isso? Se tu trabalha em loja, passeia pela loja, no showroom ali, vê e pergunta como as coisas são fixadas. E ainda assim, se tu é novo na área, ou se não é novo na área, mas nunca fez isso, começa a ir visitar as obras. E eu digo visitar no sentido assim, de viver a montagem de mobiliário, né? Para saber, para aprender. Todos os dias a gente aprende, né? Não é porque a gente está aí numa batida aí de mais de 21 anos de mobiliário que a gente não aprende. Ao contrário, todo dia a gente aprende porque tem coisas novas, tem formas novas de fazer. Por vezes alguém que é mais jovem que a gente e que tem talvez aí aprendeu de uma forma diferente também pode nos passar, e essa informação, essa troca de informações, ela é muito rica. Agora nós temos que ir atrás, nós temos que saber como são feitos e não simplesmente largar na mão do marceneiro, do montador, que ele resolva. Ele vai resolver e não necessariamente vai ser a melhor forma, e aí você não tem como reclamar depois. Então, assim, inicialmente, as duas formas de marcenaria, de detalhamento, né? Para marcenaria, então, vem oriundo de um projeto executivo, normalmente de um arquiteto, designer de interiores, ou de um croquis, num papel de pão, alguma coisa que alguém entregou para o marceneiro, ele vai olhar aquilo e vai construir da forma que ele acha que é o mais adequado, dependendo do nível de exigência do teu projeto executivo. Já do planejados, não. No planejados nós temos aí um Promob, que vai nos dar toda uma linha de produto. Essa linha de produto eu construo o meu projeto, depois eu consigo criar cotas, elevações, plantas baixas, né? Para munir de informações aí quem vai instalar. Que normalmente vai ser um instalador que ele só vai ter contato com esse projeto lá na reunião de projeto ou por vezes diretamente na obra do cliente, né? Enfim, a gente sabe que tem algumas lojas, operações têm esse costume de ter um volume tão grande que aí tem lá equipes de montagem, o cara só vai ter contato com o projeto bem perto de montar. Enfim, tudo funciona desde que nós temos aí a ponte entre o projeto e a montagem muito bem solidificada, muito bem feita. E ali nós vamos ter apenas se nós construirmos um projeto executivo de fundamento. E quando a gente fala um projeto executivo de fundamento, vamos pensar numa cozinha, né? Vamos pensar numa cozinha. Uma cozinha simples, sem muita particularidade, sem muita complexidade. Quantas folhas de A4 ali você faz para construir então o teu projeto executivo? Faço aí 4, 5, né? 20, 30, quem sabe? Tudo isso vai demandar de quanto mais informações você passa aí para essa pessoa. E quanto mais, e a gente fala que projeto a gente não termina, a gente abandona. E detalhamento é a mesma coisa. A gente nunca termina ele, só que a gente abandona, né? De tanta coisa que a gente coloca ali. Só que você tem que ter no mínimo uma condição razoável
para esse montador, esse marceneiro pegar essas informações todas e não ter dúvida de nada. E se tiver alguma dúvida, uma coisa pontual que você vai saber resolver, mas assim, que seja tudo redondinho. E isso sim é possível de fazer, só que o primeiro passo é dar importância a essa etapa. É fazer com que, se tu não tiver um projeto executivo muito bem feito, as tuas chances de dar problema é muito grande. Mesmo que seja o melhor projetista aí da região, né? O melhor projetista da rua de imóveis planejados aí da tua cidade é você. Mas se tu não tiver uma bela ponte entre esse belo projeto e uma excelente montagem, que é o projeto executivo, alguma coisa vai sair do controle e tu não vai saber indicar, ou talvez vai ter que remediar, apontando alguma situação de retrabalho, ou alguém logo adiante vai ter que resolver por ti. O que mais a gente vê é reclamação de montadores de que os projetos não vêm completos, os projetos executivos vêm incompletos. Ah, porque o montador não tem tempo. A desculpa é sempre essa, né? Bom, se você não tem tempo, então você assuma, né? Assuma que vai dar o problema e que não precisa ser assim. Basta que você destine um tempo adequado. Algumas lojas trabalham com um sistema de núcleos de projeto, núcleos de venda e núcleos de liberação técnica muito bem divididos, né? Muito bem sedimentados e muito bem divididos. Ou seja, eu faço o projeto e depois quem confere já é outra pessoa e depois quem faz a liberação técnica ou quem faz o detalhamento é outra pessoa. Quando é uma estrutura muito grande, funciona assim. Mas mesmo assim, mesmo que você não tenha obrigação de fazer um projeto executivo, se tu pensar o teu projeto lá da concepção, lá do briefing, que seja bem feito desde o início, lá na frente o teu colega vai ter muito mais facilidade e um montador mais ainda, ou seja, já nasceu certo, né? Então, mas eu não preciso fazer, então eu não tenho que saber disso. Tem que saber sim, né? Você tem que dominar o projeto em todas as instâncias. Uma delas é a plasticidade, outra delas é a funcionalidade, outra delas é a ergonomia, outra delas é a complementação em termos gerais aí de renderização, né? E uma delas também é a parte executiva, é onde vai fazer então você dizer, olha, esse projeto além de vendável, além de bonito, ele é praticável, né? Ele é instalável, ele não vai ser uma situação que depois alguém vai ter que tentar ver como faz, né? Aqueles projetos que a gente vê, eu via muito isso quando prestava consultoria e treinamento para lojas, onde eu ia ver a realidade de uma loja. Ia lá ver projetos assim bem legais, mas que não paravam em pé. Um monte de chapa colada na parede, o Promob nos permite, né? Porque a gravidade do Promob ela é zero, então a gente cola as placas na parede ali no desenho e tá tudo certo. Agora, se a gente não pensa como isso vai ser fixado, geramos aí um grande problema. Como a gente resolve isso? Detalhamento, projeto executivo. Senta ali e investe horas, porque assim, um excelente projeto executivo é a parte mais trabalhosa que tu vai ter em toda a etapa de projeto, venda, detalhamento e execução, né? No caso, é a parte que você mais vai desprender horas para entender aquilo em todas as instâncias, em todas as minúcias, para então você entregar para alguém, olha, isso aqui agora tá pronto para ser instalado. E que pode, e acontece de ter algum furo ali, mas que é fácil de resolver, né? Não é nada assim que é uma condição assim extrema. E aí a gente então começa a entender desde agora. Se tu não pensa no projeto executivo de uma forma, como sendo uma etapa muito importante, a minha dica é repensa e começa a pensar. Demora sim, não é uma coisa simples, você precisa fazer muitas vezes os projetos que eu faço, não, é uma coisinha simples, eu tenho aqui umas pranchas para mostrar. Eu levei acho que 3 vezes mais tempo para fazer o projeto executivo do que fazendo o projeto 3D e renderizando, porque demanda muito. Quanto mais a gente mergulha nessa área, mais a gente entende que tem muita informação que a gente precisa saber, né? E que vamos aqui para a próxima etapa, que são os detalhamentos das fixações. Sim, a gente deve pensar e deve indicar como aquilo vai ser fixado. Se vai ser com pêncil, se vai ser com cantoneira metálica direta, se vai ser com sistema de cavilha para painéis, se vai ser com sistema de régua, se vai ser com sistema de régua oculta, aquela que você faz um furo não passante no painel e fixa ali. Enfim, tem uma série deles. Ah, mas eu não conheço nenhum porque ninguém nunca me disse. Meu amigo, ninguém nunca me disse nada de como as coisas eram fixas. Eu era muito curioso, ia atrás e tentava entender. Até hoje, né? Até hoje eu preciso de algum sistema, eu estou aprendendo diariamente como eles são feitos. Até porque tem sistemas novos e a gente tem que estar em constante atualização. Então assim, pega um catálogo da Bloom, pega um catálogo da Rafele,
baixa ele no teu computador. Se tu tem ele físico é melhor ainda. E assim, ó, preciso fazer uma fixação. Vai lá e acha o sistema, já determina que as peças, o teu projeto já se enquadre nesses pequenos detalhes, para que tu consiga então entregar para alguém e dizer assim, olha, isso aqui funciona. Eu tenho todo um projeto de executivo aqui que está pensado exatamente em todos os detalhes, né? Assim você primeiramente vai te destacar, porque você vai ganhar o respeito, vai ganhar credibilidade dos próximos profissionais, colegas que vão trabalhar contigo, que são eles ali montadores, instaladores e marceneiros. No momento que a gente entende de algo, você consegue inclusive trocar mais informações e também não sai aceitando tudo que alguém logo adiante diz que acontece, porque se tu não sabe, o montador diz, olha, eu vou ter que fazer desse jeito. E se tu não sabe, simplesmente a gente se cala, né? E deixa que ele faça. E aí, no momento que tu domina aquilo ali, é muito mais fácil para que o teu projeto saia muito melhor. Saindo muito melhor, você tem um destaque perante todo mundo. Perante o consumidor final, perante o marceneiro, montador, gerente de loja, fabricante, enfim, a todos ali. Então, você tem que sim saber sobre sistemas. Ah, mas não quer dizer que precisa decorar todos eles a partir de agora, mas deve sim andar com um catálogo de sistema. Vou fazer um sistema de correr para um armário de roupeiro piso-teto. Existem N formas de fazer isso. Existe o piso-teto, existe o sistema suspenso, existe o sistema flutuante, existe com trilho, com freio, sem freio, amortecedor, sem amortecedor. Tudo isso nós só vamos entender se nós pegarmos os desenhos, os catálogos, entender, desenhar eles, né, para saber qual é a altura que eu preciso calcular minha porta de roupeiro, se é 16 milímetros, se é 7 milímetros para um armário mais baixo. Tudo isso é o sistema que vai te dar, só que tu tem que saber, né? E tem que saber, desprende trabalho, demanda tempo, mas não existe outra forma, tá? Então o primeiro deles é entender das fixações. Depois aqui nós temos a questão dos cortes, e aqui eu tenho algumas pranchas, enquanto a gente vai falando aqui. Os cortes é onde tudo acontece na cabeça do marceneiro, do montador, é onde ele vê as coisas funcionando. Se nas plantas baixas nós geramos ali cotas e informações necessárias, é nos cortes que a gente vai então entrar no mobiliário, literalmente, para dizer para ele como a gente deve fazer como ele deve proceder e entender do projeto, né? Eu tenho aqui um que ele é bem interessante, ele é simples, mas ele é bem interessante. Está aqui ele, ó. Vamos ver se dá para mostrar. Aqui, ó. Esse aqui é um projeto de uma cozinha, né? Que eu tenho aqui, eu detalho o puxador. Né? Por que eu detalho o puxador? Esse puxador aqui, ele é um puxador estilo cava. Eu devo ter aqui o detalhe. Vamos ver se tem ele aqui. Ah, tem ele aqui, ó. Aqui tem o detalhe dele. Aqui, ó. Aqui dá pra ver, né? Tá ele ali. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que dizer para o meu marceneiro, para o instalador de móveis ali, qual é a distância que eu tenho que deixar entre uma frente e outra. Se é um gavetão, se é um móvel inferior de cozinha, ele tem um gavetão e ele pega pelas duas formas. Esse puxador é bem interessante, porque a gente consegue pegar tanto o gavetão de baixo por ele, quanto o gavetão de cima, né? Em pega inversa. Só que eu tenho que dizer para ele quanto eu quero deixar de altura, de espaço entre uma e outra. Porque eu posso deixar medidas variadas. Ah, mas se eu não falar, tudo bem, mas ele lá que vai decidir por ti. E se ele deixar mais fino, mais grosso, de repente não entra o dedo da pessoa ali, ou por vezes deixa muito grosso que também não consegue ter pega, isso é um problema sério. Mas é um pequeno detalhe, é uma pequena cota que você esqueceu. Esqueceu e alguém resolveu por ti, né? Então os cortes, eles servem muito para isso. Aqui também tem outro. Aqui, aonde eu mostro o mesmo puxador, só que esse aqui é o puxador superior. Tá um pouco fosco ali, acho que a câmera não pega muito bem, mas ok. Ali é onde eu digo, eu detalho o corte da pedra, que está aqui, eu detalho a altura que eu tenho que deixar, e eu detalho essa pecinha aqui também, ó, que nada mais é que um batente para esse puxador. Se eu não tenho esse batente ali, é muito provável que ou o móvel não vai se estruturar 100%, e também não vai ter um acabamento muito bom ali de fechamento do puxador. Então, e para isso que servem os cortes, né? Outra coisa, tá aqui, ó. Aqui. Ó, aqui tem um detalhamento de uma prateleira tamburato. Aqui, ó. Aqui. Né? Por quê? Porque se eu deixo sem esse detalhamento ali,
é provável que o marceneiro ou instalador, ele faça da maneira como ele acha melhor. Se eu tenho lá um produto seriado já, que eu tenho um tamburato com faces de 6 milímetros, com um papelão colmeia que dá a estruturação dele, você já tem o produto pronto. Mas se você ainda especifica uma prateleira suspensa de 50 milímetros e não coloca como você quer que isso se dê lá na frente, de repente o marceneiro entende que ele pode pegar e aplicar aí 18 milímetros e fazer maciça. Mas será que o peso vai ser o condizente com a situação? Ou de repente eu preciso ter uma estrutura diferenciada? E nós só vamos saber isso se nós pesquisarmos, né? Eu preciso ter uma regulagem dessa estrutura para fazer com que a prateleira ela não empene e que também há um peso específico que esses sistemas aguentam. Então, se eu já começo aí ganhando peso em demasia com essa prateleira, é provável que qualquer objeto que eu colocar depois ali sobre ela, como objetos decorativos, ou o que seja, pode ser que penda, esse objeto pode cair, a prateleira pode cair também, enfim, pode romper o sistema, e isso tudo é no detalhamento que a gente mostra isso como fazer, né? Situações aqui também vamos ver, pegar aqui uma, tem aqui, ó. Aqui que envolve mais revestimentos, né? Dizer a questão da meia, do corte, para o revestimento cerâmico ser começado a aplicação, já fechando ali junto com o frontão de granito. Tudo isso são maneiras da gente, então, mostrar esses pequenos detalhes, que são detalhes que para a gente muitas vezes a gente já conhece. Eu trabalho com mobiliário há bastante tempo, mas que talvez o instalador lá é um instalador novo, ou o marceneiro talvez nunca trabalhou com aquele sistema, e aí começa a ter a dificuldade. Aqui um detalhe simples também, mas que por vezes a gente não se dá conta, né? Esse aqui é um móvel que tem um sistema de correr na parte superior e outro sistema na parte inferior. São sistemas totalmente independentes. Então, no momento que a gente tem esse domínio do sistema, das fixações, dos elementos que compõem um mobiliário sob medida ou planejado, a gente consegue ter muito mais propriedade para estar cobrando depois resultado lá na frente, né? Nós temos também aqui uma forma de ter um controle, né, quase que um controle de qualidade dos nossos projetos. Quanto mais informações nós desprendemos na hora do detalhamento do projeto executivo, menos pepino, menos percalços nós temos que resolver lá na obra. E para resolver na obra de um projeto de interiores, por exemplo, no momento que a cliente vê o marceneiro, o instalador, passando a serra no meio de uma peça, ela não vai estar vendo uma peça ser cortada e girando serragem ali. Ela está vendo o dinheiro dela ser cortado, né? Muitas vezes aquilo custa muito dinheiro, muitas vezes é um projeto que custou aí 50, 80, 100 mil reais, e aí o marceneiro está simplesmente passando a serra lá, muitas vezes sem um cuidado especial. Por quê? Porque você esqueceu de dizer que precisava de um rebaixo ou algum detalhe que precisa de um corte. Então, tudo isso são situações que a gente acaba deixando a desejar caso nós não trabalhemos com um projeto executivo bem fundamentado, né? Como situações também de gavetas, né? Mas por que eu tenho que cotar uma gaveta, como por exemplo aqui, né? Eu tenho aqui um dispenseiro e eu tenho duas gavetas aqui organizadoras, né? Estão elas aqui. Eu coto sim, sempre a profundidade delas, porque eu tenho que dizer para o meu marceneiro qual é a corrediça, ou para o instalador qual é o comprimento da corrediça que a gente está trabalhando. Se é uma corrediça Blum, se é uma corrediça Rafle, se é uma corrediça FGV, a gente precisa saber quais são os comprimentos, quais são os descontos que a gente tem que dar. Eu preciso de um espaço entre a gaveta e a costa do móvel, que é chamado de fundo, mas é a costa do mobiliário, né? Para passagem de tubulação, de fiação, ou mesmo também ali para que ela funcione da forma adequada. E tudo isso a gente só sabe se a gente for atrás, se a gente for aí entender da situação, né? E por isso que nós precisamos sim trabalhar com cortes ao máximo do nosso projeto, para que é ali que nós mostramos como as coisas funcionam e como a gente prova que as coisas funcionam, se é como a gente construiu o projeto no 3D na nossa cabeça e está passando aí para o 2D, né? Além disso, também existem as elevações, que nada mais é do que são as vistas frontais do nosso mobiliário, né? Que também servem muito para mostrar o que são frentes, o que são gavetas, o que são portas batente, portas de correr, básculas, enfim, uma série delas. E essas elevações, tem uma situação que eu trabalho muito e tem funcionado muito bem, que é isso aqui, ó. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Aqui, ó. Vou passar para esse outro lado ali. Isso. Eu mostro sempre, além do projeto com as frentes
desenhadas, eu mostro sem as frentes desenhadas. Por quê? Porque aqui eu consigo dizer para o marceneiro, para o instalador, olha, eu tenho ali um puxador, que é uma peça fixa no gabinete, nesse caso aqui, né, ele não é fixo na frente. Eu tenho aqui gavetões inferiores, eu tenho gavetas baixas superiores. Tudo isso está respeitando o fabricante, está respeitando a forma como ele pensou na corrediça, e eu quero que tu faça dessa forma. Ah, mas será que precisa? Ele já está acostumado a fazer isso. Você é quem vai dizer depois do resultado pronto, né? Se precisa ter dito isso ou não. Porque normalmente esses profissionais de instalação de mobiliário planejado, por vezes ele é um tercista, ele é um terceirizado, ele monta para a marca A, B, C e D. E aí, naquele momento, ele está montando para a loja que tu trabalha. E dali a pouco, se tu não especifica para ele, ele vai fazer da forma que ele acha melhor, da forma que ele acha, né, mais correta. E aí, um pequeno detalhe que por vezes passou despercebido, alguém lá vai resolver por ti, né? Então as elevações também são extremamente importantes e fazem todo sentido na hora da gente tá mostrando essas particularidades. Aqui também, né, essa talvez aí é mais simples de mostrar. São as elevações, né, com os espaços ali entre prateleiras, entre gavetas, né? Então tudo isso a gente precisa sim mostrar para poder deixar claro que o projeto funciona e que tu está sabendo de todos os pequenos detalhes dele. E que se eventualmente tiver algum problema, você vai saber resolver, ou pelo menos já foi pensado de alguma forma. Como esse aqui, por exemplo. Vamos ver se dá para mostrar. As pranchas são grandes. Aqui, ó. Eu tenho ali um projeto de uma churrasqueira, onde é mostrado ali, né, 4 coisas que funcionam. A parte inferior existe um mobiliário, depois um forno elétrico, uma grelha e também uma bifeteira. E eu preciso saber quais são as dimensões que eu preciso trabalhar para mostrar isso depois para alguém fazer. Porque se fugir algum pequeno detalhe, é provável que haverá um problema, e esse problema talvez gerar outro, e porque você não pensou, né? Você simplesmente fez o projeto e depois alguém lá vai resolver. Então, além dos cortes, as elevações. Outro ponto importante também que tem a ver com a construção do projeto é pensar em cotas modulares. Quando a gente fala em projetos de interior, muitas vezes a pessoa remete ao projeto sob medida. Ah, não, o mobiliário vai ser sob medida, aí o marceneiro resolve e tudo mais. O que é o sob medida? O sob medida faz com que o marceneiro vá lá, meça o teu espaço, a tua parede e faça um móvel específico para aquela condição. Ah, o planejado não é sob medida, só é sob medida a marcenaria. Não é verdade, né? Não é necessariamente verdade. Por quê? Existem elementos, existem artifícios dentro do mobiliário planejado que fazem com que você consiga vencer todo aquele espaço e também construir elementos de fixação e fechamentos, os quais aí vão te dar muito mais velocidade na hora da instalação e também aí da construção do mobiliário. Então, por isso, pensar em cotas modulares faz muito mais sentido do que tu pensar em cota quebrada, ou de repente fazer um armário inferior e o marceneiro fazer lá uma coisa inteira onde tu pensou em 3. Tudo isso tem que ser pré-combinado antes, né? Porque no momento que a gente eu tenho aqui uma planta baixa, vamos ver aqui. Aqui existe, aqui ela, aqui que dá para ver bem, tá? Existe aqui uma planta baixa do mobiliário e eu tenho aqui, ó, dá para ver ali, né? Eu tenho, então, começo botando tamponamento, espaço refrigerador, tamponamento, fundo, módulo. E aí, quando eu penso em módulo, que nem aqui dá para ver bem, eu penso em modulação, né? Aqui também tem outro nível dessa mesma planta, aqui também outro nível dessa mesma planta. Quando eu penso em modulação, a minha vida facilita, porque daí eu tenho que trabalhar com tamponamento e módulo. Módulo, tamponamento ou fechamento, né? E aí eu trabalho com módulo com medidas redondas, como a gente chama, né? Com módulo de 500, módulo de 600 milímetros, né? E no momento que eu trabalho com modulações, facilita tanto para confeccionar, facilita muito para instalar e todo mundo sai ganhando, né? Eu não preciso fazer literalmente de parede a parede, porque daí o montador não vai ter dificuldade para instalar ali. Eu tenho como instalar assim, mas deixando recuos. Esses recuos, essas peças estratégicas, a gente consegue no mobiliário planejado de forma bem facilitada. Então, pensando em cotas modulares, o teu projeto vai ganhar velocidade, tu vai ter muito mais facilidade
o montador vai ter muito mais facilidade, porque nós estamos falando com modulação. É como peça Lego mesmo, né? Montei as caixas de 500, 600, 1000, 1200, e a partir daí eu vou então montando o projeto, fica muito mais fácil. Aí o que vai se tornar sob medida vai ser aí um tamponamento, uma peça especial e tudo, mas 90% do teu projeto é planejado. E a partir daí tu tem aí os fechamentos, o que acaba facilitando muito a vida do pessoal, né? Saber os sistemas, já falei anteriormente, né, que nada mais do que saber os sistemas é saber, é conhecer de fato o que tu está colocando ali no projeto, para que alguém saiba logo após que tu pensou nesse projeto da forma adequada e que aquele sistema vai funcionar. E aí tu testou ali no projeto executivo, enfim, e então você precisa sim saber. Eu preciso saber os descontos de corrediça? Óbvio que precisa. Preciso saber desconto de sistemas de elevação? Sim, sistema de correr também. Quer dizer que eu preciso saber até qual é a régua, a espessura da régua que ele vai usar de base para colocar um armário inferior. Sim, você precisa, porque isso ocupa espaço e de repente tu está passando uma tubulação ali que vai bater em cima dessa peça. E como é que faz, né? A gente precisa dominar todos os detalhes de um projeto de interiores, de um projeto de mobiliário. E como a gente faz isso? Sendo curioso, indo atrás, tentando, aprendendo. Você pode até errar, mas erra, aprende e não torna a repetir esse erro aí. Mas você deve saber. Se você simplesmente não quer saber, porque acha que tem alguém que faz o serviço por ti ali, não, eu trabalho numa loja que tem a liberação técnica, eles que resolvam tudo. É provável que tu acabe sendo um profissional médio, mediano, né? Porque tu não vai dominar todos os detalhes. E quando no dia que precisar de alguma informação mais rica, que seja mais um expert no assunto, você não vai saber dizer para o teu instalador como ele deve proceder. E aí vai deixar na mão dele, e aí, por vezes, o cliente vendo isso, ele acaba ficando até, de certa forma, frustrado, né? Talvez até preocupado, porque a pessoa que ele confiou aí o projeto da vida dele também não pensou em muitas etapas. Então, a dica é, vá saber, vá estudar esses sistemas de fixações, de elevações, enfim, que isso só tenha a fazer com que você ganhe aí muitos bônus na sua vida de projetista, vendedor de imobiliário planejado, ou de arquitetura, ou de design de interiores, né? Nós devemos sim saber como os sistemas, como as coisas funcionam, né? Saber como monta, também nós devemos saber, né? Como eu falei, assim, se a gente não tem essa cultura de ir atrás na loja, na montagem, começa reservando um dia na semana. Mas eu não tenho um dia na semana para ir atrás na loja. Tem sim, na verdade você tem. Aquele tempo que tu fica fazendo nada, você pode ir numa montagem e acaba aprendendo ali, inclusive aprende a montar, aprende como ajuda a montar, oferece a tua mão de obra aí, num dia que tu tá de folga, ou sei lá, para ajudar alguém a montagem, né? Para saber realmente quanto aquilo pesa na hora de instalar, ou, puxa vida, eu coloquei uma chapa de 25 milímetros aí no painel, será que o de 18 já não resolvi? Nossa, ele é 30% mais pesado e dá o mesmo efeito. A gente só sabe se a gente estiver lá na frente, né? Mas eu não sei como fixa, mas o montador vai estar ali para te ajudar, e aí tu vai muito mais aprender do que trocar ideias ali e tudo. Então, assim, aqui na nossa região, os fabricantes sempre falam isso, tu quer ser um bom projetista, tu vai ter que viver o chão de fábrica. Eu já falei aqui algumas vezes, acaba sendo repetitivo, mas é a pura verdade, tem que vivenciar. Tu vai na furação, que é ali onde as peças nascem, né? Elas chegam ali, peças geométricas retangulares, quadradas, enfim, e dali elas saem alguma coisa, ou ela sai uma lateral de gaveta, uma frente de gaveta, um fundo, uma base, uma travessa, uma vista, um tamponamento, porque na furação é onde as coisas acontecem. E a partir dali, tu vai saber, tu vai aprender muito mais. Esse aprendizado, ele é muito valioso, ele é muito mais valioso do que tu ficar na frente do Promob e só achar que um projeto bonito, visualmente, resolve tua vida. Não resolve. Tu tem que aprender de fato como as coisas são feitas. E como aqui no sul, nosso polo moveleiro aí, né? Como a gente sabe que funciona, como quem sabe mais que a gente nos fala, olha, tu quer aprender, tu vai para o chão de fábrica ou tu vai para a montagem. É ali que tu vai aprender detalhamento, projeto executivo. Então, acho que ficou claro. Dá trabalho? Dá muito trabalho. É a parte mais trabalhosa. Por vezes é a parte mais chata. Porque é onde nós vamos sentar ali e ficar vendo e testando e desenha e faz aquilo e constrói um monte de informações para a pessoa lá adiante
montar, por vezes a pessoa nem olha, mas aí se tu fez e a pessoa não olhou, é um outro problema. Mas ali está tudo bem articulado, bem desenhado, né? Outra coisa também, como eu falei aqui, embora eu mostrei nas plantas aqui, as plantas baixas, no momento que a gente trabalha com um projeto imobiliário, imagina uma cozinha onde eu tenho ali uma planta baixa. Eu tenho aqui, essa prancha aqui, ela mostra também. Tem aqui, ó, uma prancha, um L, né? Uma cozinha. Tem aqui o gabinete do cooktop, o espaço para a máquina lava e seca, uma cuba e meia, tenho aqui a lixeira embutida, e tem aqui dois gabinetes de gavetões, tem aqui uma ilha, né? Muito bem, essa planta baixa só é suficiente? Não é suficiente, porque eu tenho outros níveis acima e abaixo desse nível que eu estou fazendo a planta. E por que então a gente constrói só uma planta baixa? Né? Na maioria das vezes, a gente tem que construir em níveis. Se no corte nós traçamos linhas e construímos os cortes, aqui na planta também nós vamos construir elevação, traçamos linhas e vamos mostrar onde todos os níveis, o que está acontecendo ali. Ah, mas dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho, mas é só dessa forma que tu vai poder mostrar para alguém que de fato o teu projeto funciona e que ela deve fazer exatamente dessa forma, né? Inclusive, mas isso é muito criterioso, eu acho que não precisa. Bom, eu desenho exatamente como um móvel é feito ali, né? Eu tenho aqui, ó, um fundo, uma travessa na parte traseira, uma travessa na frontal. Eu tenho aqui todas as frentes com de 2 a 3 milímetros entre elas, né? Que é o que a dobradiça de cozinha, a dobradiça reta funciona para ficar legal e precisa dessa pequena regulagem. Eu tenho aqui atrás também um pequeno recuo entre o móvel, esse canto chamado canto morto, que a gente chama aqui, né? Que é essa parte que você não tem acesso, acessa por aqui. Eu tenho um pequeno recuo que eu não devo fazer até a parede, porque primeiro, as paredes não são 90 graus 100%, e outra, você não consegue ter acesso a ele. E uma terceira situação também, esse recuo permite regulagem no mobiliário e acaba facilitando a vida do montador. Então tudo isso eu mostro. Mas só essa é suficiente? Não é. E é por isso que eu faço todas as outras, né? E as outras todas estão na outra parte. Dica também, não economizar papel, porque isso você vai trabalhar com muitas e muitas plantas baixas. Aqui. Eu tenho aqui, essa aqui, ela tá... deixa eu ver. Aqui tá a 1,20 de altura, né? Então aqui eu tenho todos os gabinetes. Depois, eu tenho aqui, dá pra ver mais ou menos, né? Aqui a prancha é grande. Eu tenho aqui a planta de granito, onde eu vou mostrar área molhada, detalhes, tudo mais. Então tem a planta dos tampos aí de quartzo, granito, mármore, do que seja, né? E depois, adiante, também tem, vamos ver aqui, dá pra ver mais aqui, isso. Eu tenho aqui também, acima, aqui onde mostram as prateleiras superiores, né? Então tem uma vista assim, de 2 metros e pouco de altura, onde eu mostro corte que vai aqui na carenagem aqui do duto da coifa, eu mostro inclusive algum detalhe ali a mais, tudo isso é um trabalho a mais que se dá assim, numa planta baixa tu gera 3, 4 plantas baixas, mas assim tu tem certeza que tudo está funcionando, todas as tubulações ali, as compatibilidades, né, de tubulações de esgotamento, fiação e o que mais quer que seja que vai estar envolvido ali, a gente tem certeza que tudo isso está funcionando. Mas quer dizer que tu desenha tudo, até a válvula da cuba? Sim, eu tenho por mim que eu preciso desenhar, porque tem uma situação simples, as coisas ocupam espaço. E se a gente não desenha, por vezes pode passar. Até aqui, ó, onde tem a cuba. Essa cuba aqui é uma cuba e meia, e ela tem alturas diferentes. E se eu não coloco aqui, ó, eu não sei se essa prateleira vai pegar nela ou não, se eu tenho espaço para fazer depois aqui o sifão da cozinha, do esgoto da cuba ou não. Tudo isso aqui, ó, se essa minha lixeira embutida vai ter espaço suficiente entre elas, né? Tudo isso eu tenho que marcar, né? Eu tenho que estar deixando muito claro para a pessoa que vai montar, que vai confeccionar esse mobiliário, que eu pensei nesses pequenos detalhes. E com esse mundo de informações, ainda assim, obra sempre tem algo que a gente acaba esquecendo. Imagina um projeto, né, que não tenha essa quantidade de informações. Então, por isso que o detalhamento, se tu não levas aí ao nível de uma profissionalização desta etapa, fazendo com que ela se torne a mais importante, é muito provável que tu tenhas problemas corriqueiros em obras, seja aí de mobiliário planejado, seja de mobiliário
sob medida, porque se a gente se abster, alguém vai fazer por a gente e não necessariamente vai ser a forma mais correta. Um detalhe simples, por exemplo, aqui, ó. Tem aqui um corte, né? Onde tem mostrando aqui a cuba, tem mostrando a cuba, aqui o puxador, legal, tudo mais, as alturas, aqui, ó. Esse rodapé aqui. Por que eu deixei esse espaço grande entre o início e até ele, né? Para a pessoa não bater o pé, né? Na hora que for lavar a louça ali e tudo. E por que eu especifico mais para trás ali também? Porque é uma questão visual, que muitas vezes, se a gente não pode colocar um móvel suspenso por questões de parede, alvenaria de estrutura mesmo, eu posso colocar esse rodapé mesmo como um apoio central e fixando o mobiliário na parede. Funciona muito bem, né? Mas eu tenho que indicar que ele está nessa condição aqui. Em algum momento da planta tem a cota dizendo ali qual que é a que ele está, que ela deve ser fixada, né? Outros detalhes, por exemplo, assim como detalhe de desenho de tomada, tá aqui, ó, né? Tem aqui as tomadas existentes e eu tenho algumas derivações. Ah, mas tu desenha a tomada? Eu tenho que desenhar a tomada. Se eu não desenhar a tomada, alguém vai lá e vai colocar da maneira que acha melhor. E normalmente, se eu não estou na obra naquele momento ali, o cliente talvez não sabe responder, o montador ou o eletricista vai estar lá sem saber o que fazer, o cara do granito também não vai saber o que fazer, e aí dá problema, né? E aí dá problema. Por quê? Porque tu não desenhou, não pensou ali, ou até pensou, mas não pôs em prática. E a nossa forma, a nossa linguagem principal de arquiteto, de design de interiores, de projetista de imobiliário, a nossa comunicação maior é no projeto, é no desenho. É ali que nós devemos incluir tudo que a gente espera do projeto, né? Se por vezes tu não sabe, é melhor tu buscar informação e descobrir e desenhar certo do que simplesmente esquecer, né? Isso que eu não sei, eu vou deixar para alguém, para alguém lá na frente. E sim, essa pessoa vai resolver, vai fazer de um jeito lá que tu depois não vai poder reclamar, né? Então isso é muito, muito claro, assim. Se a gente não pensar em algo, alguém vai pensar por nós e não vai ser necessariamente a forma mais clara aí de trabalho, né? Isso é mais do que claro, isso é cristalino. Se nós não pensarmos em algum detalhe, alguém vai pensar por nós e aí nós não vamos poder reclamar depois. Então, resumidamente, o detalhamento é a parte, talvez, aí que eu julgaria a que menos a gente dá atenção, né? E aí vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, né? O gerente da loja, por vezes, não dá porque ele está pensando talvez mais na venda. O projetista, porque está pensando também no projeto novo, né? O montador, sim, esse dá atenção porque ele sempre espera que venha, mas na maioria das vezes não vem. E aí ele acaba tendo que resolver sozinho, né? E porque eu não tive tempo de fazer, então eu cotou ali 3, 4 folhas e o montador que se vire, né? Entrega nas mãos dele, entrega nas mãos de Deus e alguém vai resolver. Cara, assim, no momento que a gente tem essa conduta, é muito provável que tu vai sofrer muito, porque logo adiante os clientes vão começar a perceber, o montador não vai mais querer pegar a obra tua, o marceneiro também não, ou por vezes a gente conhece muito, né, muito arquiteto, enfim, que tem talvez o costume de entregar um projeto para um marceneiro e o marceneiro resolve, assim, a maioria das coisas, talvez por conta da falta de conhecimento técnico daquilo, né? Mas eu digo assim, a falta de conhecimento não é o problema é tu ignorar, é tu simplesmente se abster, né? Não, alguém resolve por mim. E será que está certo, no momento que a gente é o que domina o projeto, a gente que está assinando aquele projeto ali, deixar que alguém resolva algo por nós, e que lá na frente o cliente diz, puxa vida, mas que não ficou bom. Aí tu, eu também não queria que fosse assim, mas aonde que está desenhado, aonde que está documentado que tu pensou de uma forma diferente, né? No final das contas, meu amigo ou minha amiga, quem vai responder pelo projeto é você, não é o montador, não é o GC, não é ninguém, né? Então, essa condição de entender o projeto executivo de mobiliário planejado e de marcenaria como sendo a etapa mais importante, é aí talvez a parte mais trabalhosa, a parte que mais desprende energia, a parte mais maçante, talvez até chata, né? Eu conheço gente que não gosta de fazer detalhamento, né? Eu até gosto, eu digo assim que não é talvez a minha parte preferida, mas eu gosto de fazer, e eu faço os meus detalhamentos, né? Eu até evito de deixar para alguém fazer, porque eu acho que eu vou perder mais tempo dizendo para aquela pessoa como ela deve fazer do que eu necessariamente sentar e fazer. Isso já é um outro problema.
Mas, dentro dessa condição, para ti que está iniciando na área, ou quem já está aí há mais tempo, batalhando aí com essa relação, assim, dica, vá na obra, vá na montagem, pergunte tudo, não é vergonha, medo, perguntar para um montador, assim, poxa vida, o arquiteto não sabe, vem aqui me pedir para mim. Cara, quem é especialista em instalar mobiliário é o instalador, quem é especialista em fabricar é o fabricante, eles vão poder te dar essa dúvida. A gente, como profissional, a gente deve sim saber de tudo, mas a gente não sabe de tudo, então tu tem que ir atrás dessas informações, né? E se tu souber ter uma noção de tudo, já é muito bom. Tu não precisa saber, né, de fato, quanto cada parafuso ali aguenta de peso, qual é o torque que ele tem que dar na máquina para fixar. Isso aí são informações irrelevantes para a gente, mas tu deve sim saber como as coisas são feitas, os sistemas, a forma de serem fixadas e necessariamente que o teu projeto, que é o teu, né, o filho é teu, o teu projeto para em pé. E como é que ele para em pé? Ele é fixo, ele é fixado dentro de um ambiente de imobiliário. Então, para resumir essa informação toda, vá atrás de uma marcenaria, vá atrás de uma loja de móveis planejados, vá atrás de montagem de móveis e ajude aí o marceneiro amigo teu, o instalador, e descubra, pegue catálogos técnicos, catálogos da Blum, catálogos da Retich, da Rafle, de fabricantes aí de sistemas, fabricantes como a Cinex, por exemplo, que é uma excelente empresa, que tem ali sistemas de correio, de portas excelentes. Eles têm tudo ali, que te dizem exatamente tudo o que tu tem que dizer, ou pelo menos desenhar no teu projeto para que ele funcione. Só que tu tem que fazer, né? Não pode simplesmente delegar isso para um marceneiro. Mas eu tenho meu marceneiro que ele é meu parceiro há anos aí, ele resolve tudo para mim, né? Mas será que não está na hora então de tu pegar e entender do teu projeto, né? Acho que é bem por aí. É talvez aí a parte mais complicada, não é a parte mais simples, mas é onde a gente de fato põe à prova tudo que a gente fez até agora em termos de projeto. Ou a gente tem um excelente projeto executivo, que nada mais é do que a confirmação que o nosso projeto funciona, ou você delega para alguém que diga, olha, tá vendo? Isso aqui não funcionou, aquele profissional lá, eu tenho que resolver por ele. Enfim, como tu quer ser conhecido, né? Então, basicamente, é disso que se trata, assim, a parte que mais desprende energia, mas é a parte mais importante nessa etapa aqui. Eu quero agradecer quem até agora já assistiu, quem vai assistir esse material logo depois, num segundo momento. Agradecer até aqui então, né? Essa semana os meus materiais são voltados ao detalhamento de imobiliário, então fica o convite aí, né, para as redes sociais, Instagram, Facebook, o meu site mesmo, angioli.com.br. E fica atento aí ao que está por vir. Semana que vem nós vamos estar falando de renderização. Vamos estar, então, falar especificamente sobre renderização. É muito provável que teremos um convidado ou uma convidada aí para estar também trazendo para a gente alguns detalhes aí e expertise, né, sobre o assunto. E então, enfim, agradeço até aqui quem ficou e quem vai assistir e até a próxima. Valeu!